Ok, estamos começando aqui a live, mais uma, né? Mas a de hoje é completamente diferente. A de hoje nasceu há 3 semanas atrás. Nasceu há 3 semanas atrás. Uma dentista, Mariana, ela, ela publicou no stories dela, falando. Bom, estou esperando ela aqui entrar. Enquanto isso, eu vou contando a história, né? Mas há 3 semanas atrás, mais ou menos, ela publicou uma série no Stories falando como que a vida profissional dela tinha mudado depois que ela fez o nosso curso online, né? E aquilo me chamou a atenção, aquele depoimento espontâneo. Não, ela não entrou aqui ainda não. Aquele depoimento espontâneo. Tá o Tinino aqui. Tô esperando você pedir a solicitação aí, Mariana. E foi um depoimento muito bacana, eu fiquei sensibilizado e agradeci, entrei em contato, até republiquei no meu stories, né? E na hora que eu entrei no Instagram dela, poxa, vamos ver o que ela tá fazendo, né? Eu fiquei muito encantado com o trabalho dessa dentista com 4 anos de formado. E aí a gente trocou mensagem, a gente conversou sobre isso, né? Falei, olha, suas fotografias, seus trabalhos de resina estão maravilhosos. Falei, doutor, né, o seu curso me ajudou demais, mudou minha vida profissional, muita gente está me perguntando. E, poxa, agradeci e tal. E depois ela me passou uma mensagem, convidando para fazer uma live. Achei uma ótima ideia, porque, na verdade, meu objetivo aqui sempre foi passar informações para quem precisa, né? Para o dentista clínico, que está começando, ou até muitas vezes o que está experiente, está muito tempo, né, sem se atualizar. Então a ideia foi essa, e só que eu não estou vendo o pedido dela aqui não. A ideia foi essa. Transmitindo, né? Bom, para ela aí, vamos ver. Então a ideia foi essa. E eu falei assim, Mariana, então vamos fazer o seguinte, já que a gente vai fazer uma live para ajudar. Pronto, Opa, tudo bom? deu certo. Boa noite, pessoal. Boa Tudo noite. bem, doutor? Tudo ótimo. Estou aqui contando um pouquinho da nossa história, que começou algumas semanas atrás. Não sei se você Sim, estava ouvindo aí. E aquilo me emocionou demais, entendeu? Fiquei feliz de ver com uma dentista tão jovem, com 4 anos de formado, não é isso? quase 5. Mas 4 e pouquinho. isso, 4 e pouquinho. Quando a gente é mais novo, a gente aumenta. Quando a gente é mais velho, a gente abaixa, viu? É sempre assim. Mas eu fiquei encantado da forma como você expôs, né, a sua vida profissional, como tinha mudado, e que, né, a gente fez parte disso. Então eu Com fiquei muito certeza. feliz com aquilo, né? A gente começou a conversar e você deu a ideia da live. E eu aceitei na hora, não foi? Porque assim, Sim, vou ser muito sincero, eu recebo assim, dezenas de mensagens de live, mas a gente tem que, chega uma hora que a gente, até agora eu não repeti nenhuma, sempre foi assuntos diferentes, né? E eu achei uma boa exatamente. oportunidade da gente poder informar. A gente fez. Como é que tá o som aí? Tá dando um pouquinho de Tá. eco? Pra mim tá ótimo. Tá Pessoal, vai bom? dando um feedback aí pra gente Sim, saber se tá tudo certo, som, imagem. tá? Aqui Eu tá tô sentindo certinho. uma volta aqui. Se tiver alguma coisa, você me avisa aí. Tá. Mas aí a gente teve a ideia de expor, abrir uma live entre nós dois, né? Pessoa com 40 anos de formada, a outra com 4. E eu me propus a responder as perguntas, os questionamentos dos colegas, né? Eu recebi inúmeras perguntas sobre o que eu faço para ter longevidade, fazendo trabalho de resina 30, 35, 40 anos, casos de 25 anos. E eu gostei muito das perguntas, e você também recebeu. Então, Sim, eu recebo. eu gostaria de direcionar, assim, nesse primeiro momento, né, eu vou responder as perguntas que eu recebi, mas eu quero saber os questionamentos, as dúvidas, que nós estamos aqui exatamente para poder ajudar, informar o que a gente sabe, né, o que a gente faz, o que dá certo. Muitas pessoas ouvi perguntar sobre se pode fazer uma odontologia bacana com resinas de baixo custo. Eu já afirmo de antemão que sim. Eu vou falar tudo, quais são as resinas, quais são as combinações, muito acessíveis,
muitas vezes as pessoas não fazem a conta direito. Nós vamos entrar em vários detalhes nesse sentido, tá? E a gente pode exemplificar depois uma técnica de dois pacientes que eu fiz mais ou menos 10, 13 anos atrás, porque que um eu tive que refazer e o outro eu tive só que retocar. É interessante isso, né? São Sim. tudo baseados nas nossas decisões, nas nossas experiências de muitos anos. Então, eu gostaria que você agora falasse um pouquinho e a gente poderia já começar a tirar as dúvidas aí, né? Professor, eu gostaria de, primeiramente, agradecer, né, a oportunidade Hoje de eu vou beber estar, um pouquinho, viu? agradecer a oportunidade, né, de fazer essa live com o senhor Sim. e poder representar a classe aqui dos dentistas da nova geração, né? Ricardo, Thanos, tudo bem? Oi. Principalmente esse pessoal que trabalha com a parte estética, Sim, sim. essas pessoas que vêm me perguntar, né, Estão sobre descobrindo um resina. novo mundo. A resina foi Pessoal, como que ressuscitada. tá a questão do som aí? Tá Tá ótimo. melhorando? Não, tá perfeito. Agora parou de voltar, tá perfeito. Tava So- dando eco, né? Eu abaixei um É. pouquinho o som do meu celular, acho que agora Ah, tá, entendi. Tá ótimo. tá beleza, né? Então Sim. tá jóia. Então, E é professor, o mais interessante que eu vi essa odontologia conservadora ressuscitar, uma que a gente faz há 40 anos. E eu acho que a gente também ajudou muito nisso, né? Desde que a gente começou a publicar há 5 anos atrás, depois com o Solai. Então pode completar seu raciocínio aí, vamos bater um papo produtivo eu aqui hoje. acho que, assim, como eu tenho recebido muitas perguntas, né, em questão de resinas, a maior parte das perguntas é que curso você fez, que curso você indica, e eu fiz alguns, mas Você me falou. como eu gostei muito do seu, foi o que eu mais consegui colocar em prática, eu resolvi convidar o senhor para essa live, porque eu acho que ninguém melhor para poder responder essas dúvidas do dia a Ah, dia, né? bacana. Sobre o básico, de onde iniciar, qual tipo de resina, espátula, kit de polimento. Eu acho que são essas dicas básicas que às vezes fazem toda a diferença Sim, no resultado, né? No resultado perfeitamente. das facetas. Sim. E hoje, até às 5 horas da tarde, mais ou menos, estava trabalhando, a gente está com a equipe toda de filmagem fazendo um dos casos principais do nosso novo curso online. Tinha 40 dias que não trabalhava, eu voltei hoje na clínica para atender essa paciente, né, com a minha equipe toda, para fazer um caso para esse próximo curso online. E às 5 horas me veio uma pergunta, de tantas perguntas que as pessoas não entendendo como é que você consegue longevidade. Então eu elaborei uma lista 10 tópicos fundamentais. E no final dessa lista, nós vamos falar que é a grande pergunta que eu recebo há anos: quando você cobra uma faceta de resina? Eu acho que depois, Exatamente. eu acho que depois que eu levantar toda essa questão desses tópicos, por que, que a resina dura, aí vocês vão entender por que, que é um trabalho que tem que ser valorizado. Porque é um trabalho, igual eu falei no outro dia na live com o Dr. Miguel, lá de Boston, não sei se você viu, a gente tem que valorizar nossas mãos, né? Exatamente, Nossa professor. arte, né, mesmo em trabalhos reabilitadores, a gente tem mostrado aí há muitos anos, só que antigamente as pessoas não aceitavam essas reabilitações de resina. E agora, 20, 25 anos, 15 anos Com toda a depois, experiência que o senhor sim, as tem, pessoas estão entendendo. E agora os resultados vários comprovados, né? reabilitadores orais tradicionais, formados em prótese, eu tive formação de prótese também, hoje estão fazendo reabilitações aditivas em pacientes Sim. jovens, principalmente com resina composta. Mas o nosso tema hoje vai ser sobre essas perguntas todas. Se você tiver alguma que você queira começar aí, botar no fogo aqui, nós estamos juntos. Então, a questão da longevidade que o senhor vai Sim, falar, eu acho muito interessante, né? Porque uma das perguntas assim que fizeram, sim, né, que seria assim, quais os motivos que o Dr. Arbex acredita que sejam importantes para a grande longevidade dos casos clínicos que ele sim, apresenta, principalmente nos trabalhos estéticos anteriores. sim, E é uma dúvida também de muitos pacientes, né? Quem chega perfeitamente. na clínica querendo um orçamento de resina estética Pergunta tem quanto tempo essa vai durar, né? dúvida. Não É, pergunta? A ah, mas é primeira coisa que eles durabilidade. perguntam, qual a garantia? Não é isso? Exatamente. E a Qual a garantia? manutenção? E a manutenção? Mas Você não vai vai cobrar a quebrar? manutenção? É isso mesmo. Então, eu acho que vai ser muito importante. Hoje vai ser a primeira vez que eu vou destrinchar esses 10 tópicos, tá? Que fazem que cada tópico não é dependente do outro, para você ter resultado. Então, nós vamos tentar destrinchar de uma maneira assim, mais didática possível, mais objetiva possível. E seria legal que durante esses tópicos casasse com perguntas que você tem. Muita gente pergunta, como é que ele faz para o Durex não grudar? Essas coisinhas à toa. Sim. Aí, à medida que você interrompe, a gente para, conversa, Tá. explica.
Eu acho que isso vai ser muito legal, entendeu? Para a gente poder ter... não adianta eu ficar falando sozinho e colocando aqui, Uhum. comparando, conversando, e se a live tiver com uma boa audiência, o assunto estiver quente, por isso que eu vou deixar o assunto do dinheiro para o final. Aí a gente pode até abrir outra. Eu estou aqui, já trabalhei para caramba hoje, depois de 40 dias eu estou cansado, né? Eu estava em casa Eu imagino. e amanhã nós vamos de novo, nós vamos trabalhar sexta, sábado, vamos terminar esse caso, que eu quero preparar um curso melhor ainda que os outros 3 que a gente já fez, né? Tem Nossa, o outro já foi bom. Esse então vai ser Então, esse vai ter muito essa parte de reabilitação auditiva que tá todo, sabe legal. por quê que está todo mundo querendo saber? Quando eu faço pesquisas, né? 87% das pesquisas as pessoas querem saber isso, porque isso é o dia a dia da clínica de todo dentista. É o que está acontecendo: erosão, abrasão, abfração, biocorrosão, né? Em Sim. pacientes jovens. Então, eu acho que essa demanda é grande e eu estou tentando explicar da melhor maneira possível. No domingo vai ter o 3º episódio da série. Você está acompanhando os episódios Sempre. da série Sempre, original, sempre. essa Nunca série deixei de de DVO? acompanhar. Então, fiz o episódio 1, o episódio 2, no episódio 3 eu vou dar continuidade dos casos que eu tenho apresentado, mas só que muito mais destrinchado. Mas vamos começar, então, nessa tocada, né? Eu fiz uma coisa aqui, vamos ver se vai dar certo. Eu joguei para o celular, para eu aparecer a imagem e eu aparecer também. Vamos ver aqui. Tá aqui, ó. Achei. Ah, deu certo, hein? Sim, aqui Só, tá só, perfeito. só que vai tampar um pouquinho, mas eu vou falando, tá? Na verdade, nesse slide aí, tá escrito, porque eu estou com a tela do computador aqui na frente também, eu vou falar, por que nossas restaurações duram tanto tempo? Vou falar dos 10 passos para a longevidade da resina composta. Nesse questionamento, Mariana, é muito importante a gente relatar uma coisa aqui, que o comportamento das resinas posteriores em boca são diferentes das resinas anteriores. Por qual motivo? Semana passada eu fiz conversando pelo WhatsApp com o professor Everton Nock, né, e com o professor Paulo Rodolfo, que foi um trabalho clínico que ele desenvolveu sobre longevidade de resina posterior, um trabalho aceito pela comunidade científica, ele fez todos os protocolos, e é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, um dentista clínico de alta competência, tinha muitos anos que eu não vi, eu tive o prazer de conversar 1 hora sobre isso. E interessante que tudo que a gente conversou, que entrou na pesquisa dele, é exatamente o que eu vim acompanhando nos meus 30 e poucos anos que eu comecei a acompanhar esses casos, anotando. Então, a gente simplesmente chegou num consenso comum entre a pesquisa de posterior. O que acontece nos dentes posteriores, que esse acompanhamento longitudinal ele é maior, porque muitas vezes, quando tem pequenas falhas, manchas, percolação, o paciente não está vendo, a restauração está boa, você tira a radiografia e não vai trocar, nem precisa, né? Na região Sim. anterior é diferente, se tem uma manchinha interproximal, se tem uma falha, se teve uma alteração de cor, o paciente quer trocar. Já é Então, muito mais notável, né? por isso, esse cuidado na região anterior, entre aspas, no polimento, na escolha exata dos materiais, ele faz a grande diferença. Nos posteriores, a restauração pode ficar velha, envelhecida, feia esteticamente, mas ela funcionalmente continua muito bem clinicamente. Então, existe essa diferença, sendo que os protocolos são mais ou menos o mesmo, né? Desde da adesão, da fotopolimerização, os cuidados são mais ou menos o mesmo. Muitas vezes, nos dentes posteriores, o cuidado tem que ser redobrado na questão da adesão por causa da sensibilidade pós-operatória, o que na região anterior é bem mais difícil de acontecer. Tá certo? Sim. Então, nós vamos seguir aqui nesse raciocínio. Então, talvez eu vou... deixa eu ver aqui. Vamos passar aqui para frente. Então, eu vou falar item por item, nós vamos destrinchar item por item, tá certo? Talvez eu passe para o computador aqui e tire a tela. Deixa eu ver aqui. Tira essa telinha aqui, que eu não sei como é que tira. Primeira vez que eu estou fazendo, porque eu estou convidando. Mas vamos lá. A primeiro item, tá bom assim, desse jeito, gente? Eu vou lendo aqui. Ah, dá pra ver bem, sim. Eu vou ler, o que tiver tampado aí, a gente vai conversando, porque fica mais interativo assim, a gente aparecendo, né? Uhum. Então, vamos começar o primeiro item que eu considero que é mais importante, que é o princípio básico do meu curso online. Você só vai executar com as suas mãos aquilo que você enxergar. E isso, principalmente, não é na técnica restauradora, é na maneira de fazer o diagnóstico, Mariana, entendeu?
Então, o primeiro ponto que eu coloquei é análise da oclusão e da desoclusão anterior. Nós estamos falando mais de dentes anteriores, tá certo? Então, a partir dessa análise, você entender o que está acontecendo, juntamente com o diagnóstico do paciente, os motivos, se ele é um bruxônomo, se é problema de erosão química, etc. Então, você vai fazer aquele diagnóstico e você vai estudar. Eu vejo que você já está fazendo muito bem, estudando os movimentos excursivos, né? Sempre. No meu curso, isso é uma coisa que é a base do Eu curso, não é costumo, verdade? eu costumo fazer isso, na verdade, para toda avaliação que eu faço, não só para quem vai procurar estética. Sim, Isso já se sim. tornou uma regra, assim, nas avaliações, sabe? E eu, desde quando eu comecei a publicar, foi uma das coisas que eu mais insisti nisso, né? Montagem no articulador é muito importante, mas se você não enxergar primeiro esse diagnóstico, você não vai planejar. A montagem no articulador, se a pessoa vai encerar ou não, se vai fazer dentro da minha técnica sem guia, isso é outra coisa, cada um tem sua técnica, né? Uns se adaptam muito bem com a nossa técnica, feito que você está fazendo, outros continuam encerando. Quando vai encerar, o dentista que tem que encerar, né? Ele aprender anatomia e etc. Então, o fundamento básico de longevidade, primeiro, entender essa desoclusão anterior, entender os guias anteriores, tanto guia canino quanto guia incisivo. E os princípios básicos do trabalho de balanceio, as interferências oclusais. Então, isso é fundamental nessa análise de oclusão para você desenvolver um trabalho estético funcional e estético ao mesmo tempo, tá certo? Sim. Nós vamos entrar em alguns itens aqui um pouco relativamente polêmicos, mas eles são muito importantes. Primeiro, o segundo item, a partir do momento que você faz essa análise da oclusão, você entende o que o seu paciente precisa, que você tem que aumentar a borda incisal, que você tem que aumentar a convexidade, que você tem que alongar o guia canino, você vai escolher os materiais, né, de acordo com a composição de partículas. Então, isso é muito confuso para o dentista, porque o que acontece? Você tem a classe das micropartículas, né? Eu comecei a trabalhar na época das nanopartículas, que eram partículas resistentes, né? Eu tenho casos do meu pai de 45, 42, 40 anos, elas estão feias, estão amarelas, perderam totalmente o brilho, mas estão lá seguras, em classe 4, feito em 1972. Eu tenho vários casos, eu mostro nos meus cursos. Então, aquelas partículas, elas são muito resistentes, né? Então, mas como não dava polimento, manchava muito fácil, inclusive pela composição de alguns componentes químicos, como uretano, etc., eles lançaram as micropartículas, que eram partículas extremamente finas, com um polimento maravilhoso. A primeira da classe foi o Durafil, estou falando de resina fotopolimerizável, né? E a gente começou a usar aquilo loucamente. Poxa, resolvemos um problema. Só que começou a fraturar as bordas incisais, fraturar muito fácil. E aí, conjuntamente, o fabricante, a Dentsply, na época, lançou o Prisma Fio, que eram partículas menores, eram macro, mas eram bem menores que as primeiras partículas. Então, a gente começou, ainda na década, no meio da década de 80 à frente, já começou a fazer uma mescla. E entendendo isso, né, eu tinha acabado de fazer um curso de oclusão, de prótese, morfologia, então a gente fez uma mescla entre uma partícula de resistência e uma partícula de acabamento. E a minha longevidade se deve muito a isso, né? E ao longo dos anos, os comentários estão ativados, você pode deixar ativado aí, tá? Sim, é legal a gente ver os comentários das pessoas. E no final da década de 80 surgiram as resinas microhíbridas. As híbridas, né, primeiro, e depois as microhíbridas, que são resinas que eu uso até hoje, Mariana, que é Herculite, clássica. Vocês vão poder notar, vocês que estão me ouvindo aí, todas as resinas que estão há muitos anos no mercado, que não tiro do mercado, porque são excelentes resinas. As pessoas que acostumaram a trabalhar com aquelas resinas, elas continuam trabalhando, né? Então, e hoje essas resinas, pela pouca demanda que existe dessas resinas, pelo mercado, o mercado vai atualizando, vieram as nanohíbridas, as nanopartículas, as suprananos. Então, o mercado ele quer lançar coisa nova, é uma competição entre as indústrias, mas quem utiliza aquelas resinas e tem sucesso, continua utilizando. Então, você encontra grandes ofertas no mercado de resinas tão ou mais resistentes que as nanoparticuladas e que as nanohíbridas,
que com a cor boa e com estabilidade de cor, que muitas dessas resinas novas não têm estabilidade de cor. É. Uhum. Você está entendendo? Sim. Então, por exemplo, muitas pessoas perguntam: eu posso arranjar uma combinação de um trabalho que eu tenha longevidade com resinas? Sim, se você pegar a Carisma da coisa tradicional, depois de lançar a Carisma Diamond, faz pequenas diferenças. A Carisma eu uso desde 1988. A dupla Carisma Durafio fez parte da minha rotina clínica durante os anos. No início da década de 90, que surgiu a Rinemel, outra microparticulada, eu comecei a associar a Rinemel com a Herculite, sempre nesse conceito de resistência e, e alto brilho e manutenção do polimento e da estabilidade de cor. Então, se você me perguntar hoje, poxa, então eu posso comprar uma Herculite? Pode, você vai ter um material maravilhoso para trabalhar. Os resultados que eu tenho em posterior, conversando isso com o Paulo Rodolfo, as resinas que a gente tem mais longevidade na região posterior, comparando com as novas resinas, é lógico que eu tenho 30 e poucos anos vivendo, são as resinas dessa década, Carisma, a Z100, a primeira resina da 3M, a resina excelente, eu tenho casuística enorme com a Z100, com Carisma, com Herculite, com a antiga Hélio Molar, algumas já saíram do mercado, mas muitas que não saíram do mercado estão até hoje aí, são muito boas, né? E são resinas de preço muito bom, por exemplo, uma Herculite, ela custa menos de R$ 50. Tá? A Herculite Presses, que já é uma nova geração, já é uma nano híbrida. Ela é muito boa também é bem barata. Agora, eu não sei se ela é tão boa feita a Herculite antiga, porque a Herculite antiga eu vejo ela em boca 30 anos depois. Então, isso é muito importante da gente falar. Essas coisas que realmente podem fazer a diferença. Então, se você me perguntar hoje, por que você mostra tanto o Impress Direct, né? A Palatina e a Stellite Ômega, né, na vestibular? Na verdade, eu mostro porque as novas resinas, com o advento do clareamento e da busca por dentes mais brancos, essas novas resinas, tanto a de resistência quanto a de acabamento estético, né, da última camada vestibular, elas têm cores melhores, mais Sim. claras, com maior valor. Então, a minha opção é muito mais pela cor que pela resina em si. A Rineme eu continuo usando demais, em dentes escurecidos, eu quero mais opacidade, apesar de ter cores boas. A Stellite e a Palfic têm cores excelentes. Professor, Para que todo mundo pode falar. desculpa, Vamos lá. inclusive tem uma das perguntas que me Ah, fizeram aqui, se é possível fazer a estética anterior com a estelite posterior, se tem como fazer isso. tenho. Pergunta da doutora Juliana Rich. A pergunta é ótima. A pergunta é, por que eles lançaram a Stellite posterior? Porque a Stellite, que é uma supranano, veja bem, você tem uma nanopartícula tradicional, que é a Z350, e uma supranano, que também está na categoria de nanopartícula. Mas elas são completamente diferentes. Uma, apesar de alguns trabalhos mostrar que não tem resistência, eu tenho trabalhos longitudinais de 10 anos com a Z350, tanto em posterior quanto na palatina, que estão perfeitamente intactos. Não sei se é por causa da minha alteração do âmbito de oclusão, isso pode ter alguma coisa a ver, mas elas estão perfeitas. Mas, em compensação, elas não têm estabilidade estética, estabilidade na cor. Você entendeu? Eu estou aqui para falar a Sim. verdade. Em compensação, a Stellite, que eu comecei a trabalhar, supranando uma revolução, aglomerado de partículas, etc., eu tive muita falha de fratura de borda incisal, usando ela da forma incorreta. Então, eu voltei à minha velha técnica de usar a resina só na camada vestibular. A Stellite posterior eles lançaram exatamente por causa disso, para você usar em dente posterior, uma resina ótima, que tem uma resistência. Se você quiser utilizar ela na palatina, fazendo guia de desoclusão, se você tiver uma cor boa, que dê dentro dos seus casos, você pode usar tranquilamente. Entendeu? Porque ela tem resistência, né? Tem Então, resistência. Agora, indicado. ela não tem um polimento e uma manutenção de brilho igual a Stellite e a Palfic. E é bom que as pessoas saibam que a Stellite e a Palfic são exatamente a mesma resina. Formulação, comportamento clínico. Uma é metade do preço da outra. Tá certo? Sim. Então, qual que é a diferença? É porque na escala de cor das duas, são diferentes. A B1 de uma é diferente da B1 da outra, a BW é diferente da BL2. Então, elas se completam. Por isso que eu montei um kit para Detal Tokuyama, escolhendo ali 8 resinas que eu mais uso, mesclando as duas resinas. Agora, o que é importante as pessoas saberem, Mariana, é que se elas forem fazer a conta na ponta do lápis,
né? Se a pessoa quiser optar por usar uma resina dessa vestibular, ela pode usar, se ela fizer uma conta na ponta do lápis, vai ver que cada dente que ela fizer, se ela usar só na última camada posterior, uma seringa da Estelite ou da Palfic, vai fazer 40, 50, 60 faces vestibulares. Então, você divide uma resina de R$ 400, vai sair menos de R$ 8 o custo, entendeu? Então, agora, se a pessoa domina e trabalha bem com as resinas normais, principalmente as nanohíbridas, tipo a Forma, que são boas resinas, tipo a própria Z350, a Harmonize da Kerr, são as resinas dessa nova geração. Se a pessoa quiser trabalhar na última camada vestibular, elas vão dar um ótimo polimento. Desde que use a técnica adequada, só que a manutenção vai ter que ser mais rigorosa. Nós vamos entrar Sim. nesse quesito ainda mais para frente. Não vamos antecipar, não, tá certo? Então, Essa questão de usar esse tipo de resina na vestibular, já fiz lá atrás, quando eu comecei, e é, eu realmente vejo essa grande diferença de polimento, né? não só do polimento, o mais importante, Mariana, é a estabilidade da cor. Porque é Exatamente. impressionante. Eu sei porque eu faço trabalhos que eu fiz em Rinêmio há 15 anos atrás, eu vou mostrar um hoje se der tempo, os dentes amarelos e a Rinêmio fica branca. Então eu só clareio os outros dentes, mantenho a resina ainda. Por isso que eu não clareio mais a arcada superior, tenho falado muito nisso. Então, só para a gente organizar essa linha de pensamento, então, ponto 1, análise da oclusão, a escolha dos materiais, tá certo? Que eu acho Sim. que é importante tanto na longevidade clínica, que é importante não fraturar, não quebrar, não desgastar, e na longevidade estética. Porque para o dentista, muitas vezes a longevidade clínica é o suficiente, no caso das posteriores. No caso do anterior, se você pega um paciente, que eu vou mostrar, com mordida em topo anterior, nós vamos mostrar esse caso, tá? Com mordida topo anterior, que eu tenho que reorganizar toda a oclusão com resina, sem desgastar os dentes, e depois de 10 anos essas resinas estarem amareladas, mas estarem boas, muitas vezes para o dentista pode ser um sucesso clínico, mas para o paciente não é. Ele te É. questiona, poxa, amarelou, por quê? Amarelou muito, você entendeu? Alterou de cor, está sem brilho, você entendeu? Então, é nesse Sim. quesito que eu muitas vezes insisto nisso, mas é uma visão minha de clínico, tá? Eu ainda acho que a melhor técnica para quem quer associar estabilidade clínica e estabilidade estética é essa combinação de uma resina de resistência. Você pode muito bem fazer uma combinação muito barata, usando a Herculite clássica ou a Herculite Press, que são o mesmo preço, em torno de R$ 50. O problema é o seguinte, quando eu falo isso, a turma compra, a empresa vai lá e sobe o preço. É o que está acontecendo com os EPIs aí, está todo mundo reclamando, né? Eles estão explorando os É, dentistas que estão precisando. Então, demais. então assim, então eu estou aqui para falar a verdade, para jogar aberto, para ajudar as pessoas, né? Então, se você quiser fazer uma combinação de excelente resina associando as duas coisas, você pode pegar essas duas da Kerr, ou uma carisma da Cusa, que está até hoje no mercado aí, e associar com uma resina tipo Palfic, ou a mesma Durafil. Durafil está super barata, mas é a mesma resina de 30 e poucos anos atrás. Só que você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, não levar nem na borda incisional, pertinho da borda incisional, ela tem pouca carga, diferente dessas novas micropartículas, ou suprananos, né? Tipo a Estelite e a Palfic. Então, esse para mim, então nós vamos enumerar 10 fatores. Aí no final das contas nós vamos perguntar quanto cobra uma faceta de resina. Tá Sim, certo? eu acho que o senhor já respondeu várias perguntas aqui que teve Então, por sobre isso que eu te marcas de falei. resina, né? Sim, Já sim, acabou sim. falando várias Porque aqui. o importante é isso, a gente tem que desenvolver uma linha de raciocínio que vai abranger várias perguntas que você tem. Porque Sim, eu tentei montar uma coisa, fiz hoje de tarde, atendendo o paciente, no intervalo ele lá, lembrava, vou pôr isso aqui. Porque isso eu sei que vai de encontro à maioria das perguntas que está aí. Entendeu? sim. E a resina da forma também, tem muita gente que pergunta, né? Da Sim, a resina Ultradente. da forma é uma resina boa, é uma resina de polimento mais difícil, né? Mas ela dá um bom polimento. Só que, Mariana, entende bem, eu não tenho vínculo com nenhuma empresa, eu nunca tive. Sim, O que acontece? Como é que eu vou falar, ó, pode indicar se ela tem 1 ano, 2 anos de mercado? Pode ser até melhor, mas eu só vou saber daqui a 10 anos, daqui a 7 anos, daqui a 20 anos. Então, essas novas resinas têm muitas dúvidas ainda, porque as nanohíbridas, por exemplo, que são mais resistentes, teoricamente, que as nanoparticuladas, elas variam demais o tamanho sim. das partículas de cada uma, né? O professor Weber tem uma aula fantástica sobre isso, né? O Weber Hitch,
Ele está pesquisando isso e ele mostra isso com muita clareza. Então, o dentista fica perdido no que ele vai comprar. Então, para esse dentista perdido, eu estou dando um conselho. Usa as híbridas, as microhíbridas antigas, que você vai ter uma ótima resina de resistência, desde que a cor seja compatível com o que você está querendo. Porque, por exemplo, a Herculite clássica, as duas incisais é uma incisal light e uma incisal média, entendeu? Elas não são exatamente totalmente translúcida, feita aqueles que gostam daquela camada fininha translúcida. Nem eu gosto muito, eu prefiro uma camada mais grossa, mais resistente. Mas isso é de cada um, né? Isso é o jeito de trabalhar de Sim. cada um. Então, é importante você ir fazendo esses questionamentos, tirando as dúvidas da sua turma, né? Você deve ter muita gente da sua idade, recém-formado, que tem uma pá de dúvida, e todo mundo vendo seus trabalhos, eu sei que te pergunta, porque seus trabalhos são maravilhosos, entendeu? Então, isso Muito aí, assim, obrigada. é que você... Não, eu estou falando a verdade, é que você realmente captou o que a gente quis mostrar no curso, função estética, né? Então, é isso, tá? Pode E se eu perguntar. puder, no final, Oi. até gostaria de poder passar um pouquinho aqui para quem está assistindo algumas dicas, né, de como eu fiz para estudar o seu Sim, curso, como eu coloquei em nós vamos- prática. exatamente, chama-se Eu acho que seria metodologia. importante, assim. Metodologia de ensino. A gente vai chegar nesse ponto. Porque não é só Sim. chegar, abrir o curso e ver televisão junto Ah, com certeza. e conversar com a esposa, conversar com a namorada. A pessoa tem que ter concentração. Então, Pô, depois eu quero, dedicação, assim, até uma demais. curiosidade minha, você vai me responder isso. Como é que você fez para captar tão bem tudo que a gente passou em tão pouco tempo? Mas vamos deixar isso para o final, Tá, que eu tenho uma surpresa para você no final também, tá? então vamos lá. Então vamos desenvolver essa linha de raciocínio, que ela está muito boa. Estou vendo que tem muita gente assistindo. Vocês vão ter aqui coisas muito interessantes, tá? E o que é mais importante, sabe o que é? É porque não há distância entre mim e você. Nós somos iguais. Nós somos dentista que sofre, que tem um dentista, que tem um cliente reclamando, que você faz um trabalho maravilhoso e ele fala que não está bom. Você vai triste para casa. Eu passo a mesma coisa que você passa. É, Pode ter certeza disso. A mesma coisa que qualquer dentista clínico passa. Eu estou acho que organizando uma todos live. nós aqui, né, É, eu passamos tô, todo dia por isso. sim, eu estou organizando. Talvez a gente faça uma live. Essa é a última live que eu faço. Eu não ia fazer mais não, mas talvez eu faça uma live na semana que vem com o Zé Beto, meu grande amigo da SBOE, sobre os sucessos dos dentistas com 40, 30 anos de profissão. Seria interessante, né? Porque a gente não tem só alegria, não. Essa é a realidade. Então, a diferença para mim e para você é nenhuma, entendeu? Por isso que eu aceitei de prontamente o seu pedido, porque essa discussão, o nível é o mesmo. Você está entendendo? Porque você é uma pessoa que está estudando, se interessou, né, pela odontologia, ama a odontologia. Então, a paixão minha e sua é igual, tá certo? Sim. Então, aí, ó, então nós desenvolvemos esses dois itens, né? O item 1, o item 2. Tá ficando legal? Então, Para mim falei, tá muito claro, pessoal. Vai dando sim. feedback de vocês também, o que vocês estão achando. Exatamente, eu falei então da análise oclusal, você tem que enxergar, eu falei da escolha do material, e aqui ó, o item 3 é um dos itens mais importantes que eu acredito hoje a longevidade dos meus trabalhos, porque eu já fui muito criticado por isso. Vou te falar por quê. Eu gosto da estratificação simplificada. O que é isso? Com duas resinas, como eu sempre falo, de resistência, eu faço 95% dos meus casos. Eu faço 95%, não importa qual marca, né? Ou uma Impress, por exemplo, as resinas da Impress Direct que eu mais gosto, que a gente sempre hoje trabalha com os dentes mais claros. Eu gosto da BLL Esmalte, né? E da BLL eu tô aqui, BLXL. BLXL, você já BLXL. sabe. Ó, eu esqueço o nome de número de broca, não seria o nome do meu telefone, não me pergunta o número de broca, não sei mais nada disso, eu sei nem o número do telefone aqui de casa, entendeu? Então, falar em número, essas coisas, eu só sei o número de valores financeiros, né? O resto, Isso a gente não mas... pode esquecer. Então, eu, por exemplo, uso basicamente essas duas resinas. Já usei muito a trans, hoje eu uso menos a trans, mas eu uso ainda trans 20, trans 30, da Z350 eu uso a B, porque a Z350, as resinas da Z350, elas não são de muito valor, né? A mais clara é a BL, XL, sei lá, é todo BL Esmalte lá, eu esqueci o número, mas ela ainda não é de alto valor. Por isso que eu comecei a usar mais a impressa, porque eu consigo Entendi. uma camada palatina de mais valor, e isso me ajuda a trabalhar. E na camada vestibular,
Basicamente, as três resinas que eu mais uso é a BL2, que eu mostro isso quase todo domingo, a B1 Uhum. na cervical, muitas vezes eu utilizo a B1 da Estelite, a B1 da Palfic é excelente, ela é um B1 um pouquinho com mais valor, então ela está entre Sim. o BL2 e a B. Você entendeu como é que elas se completam? Sim. A Rineme eu tenho, as resinas que eu mais uso da Rineme é a B1 da Rineme, que ela é um coringa para tudo, e a B0. A Rineme tem a classificação das resinas para desclareado, mas as outras são muito opacas. Então eu gosto da B0 e da B1, são as que eu mais uso, entendeu? Muitas pessoas perguntam resina de dentina. O que, que acontece, gente? Que quando a gente trabalha só com recontorno estético, vamos falar um pouquinho de estratificação, você não tem resina de dentina, porque você está trabalhando em cima do esmalte. Então, eu vou trabalhar com uma resina de recontorno, não necessariamente uma resina de esmalte. A BL2 eu não considero uma resina de esmalte, é uma resina para dente clareado. Agora, a Sim. WE da Palfic, as resinas de efeito, por exemplo, da Z350 ou da Harmonize, elas podem ser usadas como cobertura final numa camada finíssima, senão o dente fica muito acinzentado, entendeu? Sim. Então, a resina de dentina, se você tem preparo, tem faceta, aí você tem que fazer estratificação sempre. Então, eu tenho uma coringa, por exemplo, eu gosto muito de uma A2, com uma A2 de corpo, de qualquer uma dessas resinas, funciona muito bem, né? Tem a OA2 da Palfic, que é uma dentina muito legal, é um pouquinho mais opaca. Então, é isso. Então, é difícil falar, compra essa resina. Então, eu uso um pouquinho de cada uma. E depende muito também O o dentista não remanescente, né, precisa professor? O dentista não precisa comprar kits inteiros. Ele vai É. pontualmente, compra duas, três de cada marca, experimenta, vê se dá certo. Se algum colega, algum professor deu uma dica, ele vai comprar mais uma. Por exemplo, resinas opacas para dente escurecido. Meu curso online tem uma parte muito grande sobre isso. É muito simplificado o jeito que eu trago. Tem uma pergunta boa aqui, ó. Então, é isso. Então, muitas vezes eu vejo que as pessoas estão perguntando, eles só vão perceber que a resina não tem estabilidade estética com o passar dos anos. Então, o Sim. paciente volta com os dentes perfeitos, mas com manchas, alteração de cor, né? Então, a gente já passou muito por isso, de trocar o material e voltar para a técnica antiga. Então, essa Sim. estratificação simplificada, quando eu falava isso na década de 90, nos anos 2000, quando eu dava muito curso, o pessoal, pô, isso aí não é estratificação. Então, naquela época, a moda era quem estratificava mais, quem punha mais pedacinho. E hoje, a ciência chegou à conclusão, quando menos camadas você usar, mais longevidade, mais estabilidade vai ter sua restauração. Então, essa Sim. estratificação, as pessoas mostravam aqueles slides com mais de 8 resinas, 9, cada um num pontinho pequenininho. As resinas de micropartícula e a supranano, que eu considero uma micropartícula, você só pode utilizar em camada única, basicamente. Não sei se você está usando essa técnica. Não é para você pôr as porçõezinhas, você tem que pôr na cervical Sim. e ir espalhando ao longo do dente com pincel. É assim que Fazer, elas funcionam bem. Entendeu? queria Pode fazer só perguntar. uma Vamos lá. observação aqui rapidinho. Eu vi uma live esses dias que, inclusive, eu não tô lembrada de quem é. Perguntaram, mas para posterior, a gente não tem que fazer os incrementos em pequenas camadas, porque porque o anterior seria camada única. E aí foi a explicação que não tem formato de caixa, não vai ter aquela Exatamente, penetração de é o polimerização, vetor né? 5, a gente todo mundo sabe. Você pode ver que você pode fazer resina à vontade na região anterior, só se você errar muito na técnica, se você fizer um ataque ácido numa dentina exposta e não deixar ela úmida, né? Que Sim. você vai ter problema. Completamente, é a conformação geométrica da caixa ali, a força de contração de polimerização. Com as resinas bulk, isso né, melhorou um pouco, mas melhorou bastante, aliás, mas é diferente, é completamente diferente. Mesmo assim, vou te falar, essa pergunta sua foi ótima, porque na região posterior, eu basicamente, há muitos anos, eu usava antigamente uma resina flow normal e vinha com a mesma resina, muitas vezes com a mesma resina, sem fazer muita estratificação, e reconstruía ali as oclusais, as cúspides, usando uma resina de esmalte, às vezes, ou uma resina de corpo, entendeu? A Uhum. Z350 ela é ótima para isso. E usando duas resinas. Hoje, com a Bookflow, eu gosto de usar a Bookflow. Eu faço o sistema adesivo. Nos dentes posteriores, eu gosto de usar o autocondicionante, né, que a gente usa desde 1996, que é o Clearfield SE Bond. É uma área que eu utilizo essa técnica de selamento de dentinária de ataque ácido seletivo há muitos anos.
usando autocondicionante, mas anterior, quando tem pequenas margens de esmalte expostas para cimentar a faceta, eu não vou complicar minha vida, eu vou para o Ciglobond 2 universal, deixando ali ligeiramente na dentina, não tem problema de sensibilidade. E o adesivo está com uma eficiência clínica de 24 anos, entendeu? Mas a pergunta sua foi boa exatamente para a gente esclarecer, né? Então, acho que a estratificação, do jeito que eu coloquei, é importante, porque assim, era moda. Quem fizesse a estratificação mais bacana, com o mamelo mais definido, era o melhor dentista. Quantas vezes, Mariana, quando eu dava curso, era slide, eu tirava 2 filmes de foto, na hora que chegava, não via aquela translucidez na borda, aquele mamelo. Como é que eu vou mostrar isso? Eu chamava o paciente, Mariana, tirava aquilo e fazia bonitinho. O paciente virava para mim e falava assim, eu gostei mais antes. Então, é porque Acontece. quando é mais novo, a gente quer agradar. Quando a gente já está mais experiente, você quer só falar a verdade e Sim. saber e ver o que funciona realmente, o que o paciente gosta. O paciente não gosta de muitas marquinhas nos dentes, muitos sulcos delimitados, aqueles pretinhos nos posteriores, eles detestam, aquilo é só dentista que gosta, entendeu? É só A dentista gente que acha gosta. lindo, né? A gente acha lindo, mas os pacientes não querem. Quantas estratificações eu fiz, deixando a borda totalmente transparente, o dentista, eu quero tirar esse cinza aqui, entendeu? Então, assim, agora isso é de cada um. Eu falo o que tem que falar, você me conhece, né? Assim, eu estou falando o que eu vejo Sim. que funciona, porque quando a gente faz um trabalho nessa simplicidade, com 2 técnicas, o paciente pega o espelho na hora e fala assim, não, doutor, tá maravilhoso. Então, a reação do paciente ao longo dos anos, você vai vendo onde você está acertando, onde você está errando. É mais ou menos por aí, entendeu? Então, Exatamente. eu não gosto de caracterizar demais. Quando é preciso, você vai trabalhar num dente só. Veja bem, quando você vai trabalhar num dente só, é importante você copiar a natureza do outro. Mas nesses trabalhos estéticos, você tem que trabalhar no padrão. Senão você vai Sim. ficar louco fazendo Não dá muitas para deixar um coisinhas, dente entendeu? idêntico ao outro, né? Se A for fazer harmonia. O mais um. importante é a forma. Se acertando na forma, o resto tudo fica mais fácil, né? O valor é uma questão de gosto. Tem gente que gosta com mais valor, tem gente que gosta com menos. Sim. Isso tem uma variação muito grande, entendeu? Então nós já abrangemos 3 tópicos importantes. Deixa eu só fazer um. Aí no final nós vamos entender quanto deve cobrar uma resina composta. Pode falar. Foi uma das dúvidas que perguntaram, a questão de estratificação de dente escurecido, né? Qual resina mais Sim. indicada, Não opaca? existe, gente, não existe resina mais indicada. Porque tem gente que é cinza, tem gente que é marrom, tem gente que é amarelo escuro. Eu tenho um caso no meu destaque, não sei se você já viu esse caso. Eu só acertei, é um dentista que tinha um dente com uma calcificação distrófica. Ele clareou os dentes, cada vez que ele clareava, esse dente ficava mais opaco. Depois da 4ª vez, eu acertei a cor, porque a minha assistente falou assim, por que você não tenta efeito blue? Eu acertei a cor usando efeito blue como camada de opacificadora, por incrível que Olha quem não está só. acreditando, é só ir lá no meu destaque que tem esse caso lá. Entendeu? Depois da 4ª vez, eu tentando todos os opacos e os translúcidos, aí eu peguei uma resina de efeito da Z350, coloquei por baixo, deu certo. Eu devolvi a translucidez, porque o dente estava totalmente opaco, ele ria, só parecia aquele dente branco. Você está entendendo? Então, isso é uma variável muito grande. Mas se eu posso dar uma dica, o que eu consigo acertar na maioria dos casos. Porque o problema do dente escurecido, Mariana, a estratificação, é exatamente a espessura de cada camada. O difícil está aí, é na espessura de cada camada. No meu curso online eu deixo isso bem claro. Como é que eu faço? Eu gosto de usar também pouca estratificação. Eu gosto de usar, vamos supor, um dente bem amarronzado, bem escuro, ou um cinza. Eu gosto muito da WD, que na verdade é uma resina de dentina, que eu gosto de usar como opaco, porque eu já usei muita tinta, muita, me chama? Corante? Corante. O corante não fica homogêneo, ele dá umas sombrinhas, às vezes dá um Sim. efeito que eu não gosto. Eu gosto de corante para fazer caracterização. Já usei demais. Então, eu gosto, por exemplo, a WD eu consigo resolver 60%, 70% dos casos, tá? Tem uma resina excelente da Forma, esqueci a numeração dessa, vocês vão Tem desculpar. a WB, que é bem opaca também, Até né? que o Calixto ajudou a desenvolver, o Rafael Calixto, um grande professor, e eles estão tendo muito sucesso com ela. Eu Tem uma que respondo. o senhor Oi, indicou no seu curso online, inclusive, que eu tenho usado para dentes qual? escurecidos, da Opalis, OP, a Sim, Audacity. opa, é isso. A Gostei FM tem produtos bastante. excelentes. Muitas vezes eu não falo da FGM porque
assim, eu gosto de reduzir o máximo possível o número de resinas que eu vou usar, senão eu fico doido. Mas eu Sim. utilizo a resina Opalis, a OP e a OW, então é isso. Os 3 opacos que eu utilizo. Foi ótimo você ter me lembrado. Foi ótimo você ter me lembrado. Gostei bastante dela, Elas mas são. Você gostou mais qual? Da OP ou da OW? na verdade, eu usei mais a OP. É, A a OP, OW, a OW é branca demais, né? é, Ela aumenta demais o valor. A OP é um opaco maravilhoso da FM. sim, Eu não sei se está no mercado até hoje, porque eu uso ele há mais de 15 anos. Não sei se ele está no mercado até hoje. sim, Provavelmente está, porque é um produto de sucesso. Então eu uso 3 opacos. O OP, o OW e o WD da Z350. uhum, São os 3 que eu uso. Com esses 3, eu consigo fazer 100% do meu caso como opaco. Agora, eu vou depender da minha espessura. da espessura. Eu vou depender. Então, o que eu faço? Eu faço a espessura, polimerizo a espessura, que eu acho que vai ser legal, né? É difícil de eu te dar um cálculo, vai depender do tanto de desgaste que eu vou fazer, ou não desgaste. Aí eu gosto muito sempre da Rinêmio combinado, porque a Rinêmio, os esmaltes da Rinêmio, como a B1 e os esmaltes, eles não são translúcidos, eles são opacos, entendeu? Então eu gosto muito de trabalhar na Rinêmio, uma série de fatores de longevidade por causa da cor nesses casos, que ele não deixa o dente ficar acinzentado. Então a B1 e a B0 é muito boa para esses casos, mas pode variar bastante. E o que acontece? Antes de fazer a última camada, eu faço a camada no dente, polimerizo para ver, sem fazer adesão. Entendeu? Aí eu vejo, Sim, não, só de eu polimerizar ali, eu já sei que vai ficar bom. Se eu ver que não vai ficar bom, eu vou, desgasto um pouquinho aquela camada de opaco que eu já polimerizei, diminuo um pouquinho, faço o teste de cor e testo. Ficou bom? Ficou. Aí eu faço o ataque ácido adesivo e faço a camada. Essa é a sim. dica que eu posso dar no meu Senão curso vai ter que para. tirar toda a última camada de Sim, novo, sim. né? Senão você vai ter que tirar toda a última camada. Eu deixo, muitas vezes, o que eu faço? Eu ponho essa camada e dou um polimento nela, dou um acabamento, entendeu? Porque na hora, a Rinêmio, principalmente, ela fica muito opaca. Na hora que você dá o polimento, dá o brilho, ela muda de cor. Tem um caso meu curso online fantástico. Na hora que eu terminei assim, falei, errei. Aí eu resolvi melhorar o acabamento, o polimento, fui acertando a anatomia e chegou na cor do outro. Então, isso é muito difícil de ensinar na internet. Isso aí é através Sim. de curso prático. E nós temos ótimos cursos práticos aí, de professores excelentes. Então, essa pergunta sua foi muito boa. Eu estou vendo aqui, nós vamos ficar mais de uma hora, viu? Não Porque tem problema nenhum. não cheguei nem 30% da nossa aula ainda. Não, fica tranquilo, tô com Tá indo tempo bem, aqui gente? hoje. Vocês estão gostando? O pessoal tá Tão... pedindo para deixar salva. Fica, né? Geralmente salva Vamos ver se eu 24 consigo horas. salvar aqui, que eu nunca fiz isso, entendeu? Eu fiz a primeira Sim. outro dia lá com o professor lá de Boston, mas então nós vamos continuar nessa linha de raciocínio, porque eu consigo longevidade nessas resinas compostas. Então, já falei da análise oclusal, já falei da escolha do material, né, de acordo com as partículas, e já falei da estratificação simplificada, que eu faço há mais de 30 anos. Continuei batendo o pé, não vou fazer assim, vou continuar fazendo assim, e hoje a literatura mostra que você tem trabalhos mais longevos usando menos quantidade de resinas diferentes, Sim. menos, né, camadinhas e polimerizando. Então esse item é muito importante, a aplicação adequada do adesivo. É, as pessoas erram muito nisso aí. Por quê? Os adesivos, quer seja em esmalte ou em dentina, principalmente, se tem dentinas expostas, eles têm que ser muito saturados. O que quer dizer isso? Se você vai fazer um autocondicionante, por exemplo, né, que você não, especialmente numa dentina recém-cortada, ou uma dentina que não está recém-cortada, você tem que passar o primer seu, né, o autocondicionante, esfregando mesmo aquela dentina, né? Sim. 5, 10 segundos não, é 15, 20, 30 segundos, seca, esfrega de novo. Você tem que ter um pincel, um aplicador bom, e esfregar mesmo, ele tem que penetrar o adesivo, o autocondicionante. O adesivo de 2 passos, tipo single bond 2, é a mesma coisa. Você tem que saturar. Você tem que saturar a dentina e o esmalte também. Eu aplico 1, 2 camadas, vou secando, não polimerizo, vou secando. Então, a diferença que você tem que fazer no caso de dente posterior, porque todos os casos que tem de longevidade posterior foi com ataque ácido total, Mariana, que hoje todo mundo está condenando. Você É. está entendendo? Todos os casos que eu tenho de longevidade, mas é por quê? Porque a gente descobriu com os próprios erros. Então, se um adesivo tem acetona na fórmula, eu vou deixar a dentina mais úmida. Tipo o One Step daquela época, tinha muita acetona como solvente, então você tinha que deixar a dentina mais úmida. Os adesivos, tipo Optibond GFL, que eu acho que é
álcool e água na composição, só ligeiramente úmido. Precisava deixar mais molhado. Então, isso é muito difícil para o clínico, né? E o autocondicionante já não precisa disso. Você aplica ali, só que você tem que saturar. A mesma coisa, esses adesivos que tem prime e adesivo junto, tipo Sigomond 2, se tem dentina exposta, ou esmalte mesmo, depois do ataque ácido, é passar, saturar, jogar o ar. Você só vai polimerizar na hora que aquela ondinha que fica mexendo no dente, ela parar totalmente, como se estivesse secando o adesivo. Só que você tem que saturar, você tem que ter um bom aplicador. Eu mostro até hoje os aplicadores da Bisco que vendem nos kits, eles não vendem separado. Para faceta, eles são fundamentais, porque se pegar o microbrush e ficar aplicando adesivo, é um chute no saco, né? É uma área muito grande, na verdade. Sim. Então, descubra no mercado que tem aí pincel, eu ainda gosto do pincel, posterior eu gosto dos microbrushes, principalmente os mais volumosos. Então, eu pus isso aqui porque isso é muito importante. Ficou clara a linha de raciocínio? Sim, Da com certeza, saturação, ficou sim. da saturação do adesivo. Foi uma das perguntas que fizeram aqui em relação à Qual que é? dentina, a dentina da camada da vestibular, quando chega na dentina, o Sim. preparo, se nos anteriores também precisa deixar úmida, né? O Olha, senhor acabou de... depende. Se você for usar um universal, um autocondicionante, não. Mas se você for Sim. utilizar um adesivo, se você cortar ali, né, se você tiver que preparar, a maioria dos casos que eu mostro não tem nenhum preparo, né? Então, tanto faz eu estar usando Prime, adesivo ali, não vai ter menor diferença se eu secar. Agora, se eu cortar e tiver dentina, é ideal que você deixe essa dentina mais úmida, né? Sim. Eu acho que não é molhada, não, é úmida. Agora, se a dentina for muito profunda, o corte ali, aí eu aconselho a usar um universal ou um autocondicionante, tipo o Clearfield SA Bond. Porque não tem erro, é um adesivo eficiente em termos de adesão, de sensibilidade, mas normalmente eu uso o Single Bond 2, tá? Professor, Em dentes anteriores. Oi. ó, estão falando aqui, para deixar gravada a live, tem que parar um pouquinho antes de dar 1 hora. Tá bom. Então, se o senhor quiser, a gente pausa agora. Não, O senhor já deixa eu salva. comecei 8h59. Vamos falar mais 5 minutos, eu pauso e a gente Dá volta. tempo ainda. Porque, gente, a parte boa nem chegou ainda. Nós estamos só começando. Então Tem muita coisa boa. Vamos falar do item 5 rapidamente, que é aquilo que eu acabei Sim. de falar na estratificação, mas é importante. Se você está usando as resinas nanohíbridas, nanoparticuladas ou híbridas, você pode trabalhar em pequenas porções sem o menor problema. Se você está usando as resinas microparticuladas, tipo o Inêmio, Durafil e as suprananos, que para mim é micro, o comportamento clínico delas é igual de micro, essa classificação confunde a cabeça. Você não pode trabalhar em pequenas porções, é porque vai dar manchas brancas, vai dar bolhas, entendeu? É muito importante manipular a resina, eu tiro do tubo com a luva limpa, eu preparo o paciente, faço ataque ácido, lavo, ponho o durex, na hora que eu terminei tudo, polimerizei, na hora que eu vou trabalhar, eu tiro minha luva da mão esquerda, pego uma luva sem talco, tá? Eu esqueci a marca agora que a gente está usando posto. Depois eu posso passar para vocês e faço a minha bolinha, que ali eu vou estar eliminando aquelas microfalhas internas, microbolinhas, eu vou manipulando, me facilita trabalhar com a resina para espalhar. Eu faço isso há 30 anos e funciona muito bem. E você tem um nível de... Vocês podem ver no nosso trabalho longevos, tem muita pouca bolinha, furinho, mancha branca, porque as resinas com essa característica de longevidade estética, elas têm que ser trabalhadas em camada basicamente. É lógico, muitas vezes você faz a camada e tem que completar, é diferente. Não dá para você pôr um pouquinho na cervical, um pouquinho no meio, um pouquinho na incisal, depois um pouquinho na mesial, um pouquinho na distal. O máximo possível é uma escultura só, com pincel, polimeriza, se precisar completar, você completa. Basicamente isso. Tá? Inclusive tem aquele molhador de resina, né? Da Bisco. Sim, Da tem Bisco, dois né? Se não me engano. molhadores. Sim, tem dois molhadores de resina. As pessoas têm que saber usar esses molhadores. Eu não Sim. utilizo no pincel, que ele pode atrapalhar as propriedades, porque fica muito molhado ali. Na espátula, mas é uma gotinha só para É você muito aplicar. pouquinho. Muito pouquinho. Eu uso isso há muitos anos. Eu uso muito Modeling Resin da Bisco e estou usando muito Wetting Resin da Ultradate. Todos dois são muito bons. Eles não têm ema na composição, então não tem risco de amarelar a resina. É como se fosse uma resina fluida ali, um pouquinho mais de carga, sabe? Ela Sim. funciona muito, muito bem como olhador de resina, ajuda bastante. Principalmente uma resina igual a Impress Direct, que mesmo você pôr na geladeira, era mais pegajosa, né? Inclusive isso é interessante. A questão de deixar na geladeira, né? Sim. A gente sabe que quem lê a bula, eu tenho mania de ler a bula, pelo menos das coisas que eu compro.
de 0 a 25 graus, né, que pedem Sim, para deixar. A gente aqui de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, aqui é extremamente calor. sim. Então, eu Isso acho que influencia seria, muito na sim, manipulação da eu resina, costumo deixar, até na vida útil da resina. Você sim, pode deixar na geladeira 15 graus, 12 graus, 10 aham. graus, não Tive interessa. que, inclusive, até Agora, comprar um frigobar para deixar sim, só para não, isso, isso eu, desde quando eu porque tem formei, que por fazer. causa do meu pai, eu já tenho isso, né? Por exemplo, tem motor elétrico, motor elétrico, tem multiplicador. Há 40 anos, quando eu formei, eu já trabalhava com multiplicador. Meu pai trazia, pedia para trazer da casa alemã, no Brasil não tinha ainda. Então, isso tudo são coisas, que não vou falar do acabamento, Uhum, que eu falo que isso tem a ver com a longevidade dos meus trabalhos, sim. coisas de muitos anos atrás. Então, esses molhadores é muito bom, tem que saber usar. Você estava falando, a última coisa. De deixar na geladeira, né? Deixar na geladeira. Então, se você for trabalhar, dependendo da resina, convém você tirar uns 15 minutos antes, pelo menos, para ela, Sim. né, pra ela já ir para a consistência normal, 15, meia hora antes de usar a resina. É o conselho que eu Uhum. dou, e deixar na geladeira. Vamos salvar aqui, então. Aí, Então, ó, vamos nós lá. estamos com 600 pessoas aqui, ó, que coisa boa. Ai, Vamos que encerrar legal. aqui, eu vou tentar salvar, que a parte boa vai vir agora. Amanhã é Tá. feriado, né? Amanhã é feriado. Eu não, eu vou trabalhar, vou acabar de atender a paciente Pois lá é, a gente aqui. aqui também. É, é que eu vou encerrar.